Desde os primórdios do boxe, muitos lutadores brilhantes conquistaram os corações do público com sua habilidade e bravura. Mas, por trás dessas façanhas, um inimigo invisível começava a se manifestar. Boxer Nick Blackwell remains in a coma after he was injured during a fight with Chris Eubank Jr., leading to a bleed on the brain. Dentro do ringue, onde a força e a habilidade se encontram, deixando todos fascinados por esse espetáculo emocionante, há um perigo invisível à espreita. A cada pancada poderosa, a cada choque violento, sementes de destruição são plantadas. Heróis do esporte, ídolos amados por milhões, mas até mesmo esses gigantes sucumbem ao poder implacável dessa doença. De Muhammad Ali a Maguila, suas histórias são trágicos testemunhos do preço cruel pago por aqueles que se dedicam à glória dos esportes de combate. Quando um lutador recebe golpes na cabeça, ele pode sofrer concussão. A concussão é uma lesão cerebral com ou sem perda de consciência e pode levar a sintomas cognitivos temporários como dor de cabeça, confusão mental, falta de coordenação, perda de memória, náuseas, vômitos, tonturas, zumbidos nos ouvidos, sonolência e fadiga excessiva. You would suffer if you receive a single blow, repeated blows of your head. It's a disease that has no cure, and it's a disease that robs you of your essence, of the God-given life and intelligence you have. As concussões são muito comuns em lutadores ao redor do mundo, assim como em outros esportes, como hóquei, rugby, futebol e futebol americano. Nas lutas, levar golpes repetidos na cabeça durante anos e o histórico de concussões pode levar ao desenvolvimento da ETC, encefalopatia traumática crônica. Ao chacoalhar o cérebro através de um golpe, acontece o acúmulo de proteína tau. A proteína tau é uma substância naturalmente presente no cérebro, responsável por estabilizar as estruturas que compõem as células cerebrais. No entanto, em certas condições como a ETC, ocorrem alterações na proteína tau, levando a se acumular e formar emaranhados dentro das células cerebrais. Esses emaranhados estão associados a danos neuronais e à progressão dos sintomas da encefalopatia. À medida que os emaranhados aumentam em quantidade e se espalham pelo cérebro, a comunicação entre os neurônios é afetada, resultando na ETC, uma doença neurodegenerativa, evolutiva e incurável. Seus sintomas são confundidos com a doença de Alzheimer, por serem muito semelhantes. Um exemplo disso é o caso do ex-pugilista Maguila, que foi erroneamente diagnosticado com Alzheimer antes de ser diagnosticado de forma correta com a ETC. Os sintomas da ETC são anormalidade da fala e da marcha, declínio da memória e da cognição, depressão, comportamentos, agressividade, Parkinson e demência, que tendem a evoluir e a ficarem piores com o passar do tempo. A ETC pode ser silenciosa no começo, quando os atletas ainda estão no seu auge, mas com o passar dos anos, os primeiros sintomas começam a acontecer, e as vítimas dessa doença, que um dia foram heróis grandiosos, agora enfrentam uma batalha interna contra os efeitos debilitantes dessa condição avassaladora. A glória passageira dá lugar à escuridão do esquecimento. A memória desaparece, a clareza se desvanece e o que resta são fragmentos de mente e corpos que já foram poderosos. As feridas invisíveis causam sofrimento e tristeza profunda, transformando a vida desses lutadores de forma irreversível. No início dos anos 2000, o Dr. Bennett Omalu trouxe a doença à tona, mas dessa vez não era nos boxeadores. Bennett é um médico neuropatologista, responsável por descobrir e publicar achados da ETC em jogadores de futebol americano da NFL.
Ele trabalhou com o ex-jogador Mike Webster, que após a aposentadoria passaria por uma série de sintomas e agravamento muito familiares ao que os boxeadores sofriam. Após sua morte, o cérebro de Mike Webster foi doado para pesquisa, e é aqui que o Dr. Bennett lideraria um estudo inovador que diagnosticou Webster como o primeiro jogador da NFL com ETC, com uma ligação clara entre golpes na cabeça, concussões e declínio físico e mental. Quando sua pesquisa saiu, ela recebeu pouca atenção e ele precisou lutar com determinação contra a NFL, que buscava refutar suas descobertas científicas. Seus achados foram tão impactantes para a medicina e esporte que em 2015 foi lançado um filme, Um Homem entre Gigantes, estrelado por Will Smith, para contar a história da luta do Dr. Bennett, que enfrentou a poderosa indústria esportiva em busca de justiça e conscientização sobre a ETC. O caso ganhou tanta notoriedade que, com o passar dos meses, uma série de mudanças aconteceria, tornando o esporte mais seguro, mais regulamentado e com protocolos a seguir em caso de concussão entre os atletas. Mas, ainda assim, mais e mais casos de concussão e ETC continuavam acontecendo. Em setembro de 2017, a BBC News publicou uma matéria sobre o caso de Aaron Hernandez, um ex-jogador da NFL, que aos 23 anos foi preso por homicídio e aos 27 ele cometeu enquanto estava preso. Por treinar desde sua adolescência e por apresentar comportamentos estranhos, sua família suspeitava que ele pudesse ter ETC, e por causa disso decidiram doar seu cérebro para pesquisas. E os cientistas descobriram algo chocante. Eles consideraram o caso mais grave já registrado para alguém da idade do ex-jogador. Ao analisar o cérebro de Hernandez, perceberam que existiam buracos de tamanho incomum, verdadeiras cavernas que são completamente anormais para um jovem de 27 anos. Sua história foi tão impactante que em 2020 a Netflix lançou uma série sobre o caso chamada A Mente do Assassino, a Aaron Hernandez. No Brasil, Bellini, o ex-jogador de futebol e capitão da seleção de 1958, jogou como profissional por 21 anos e aos 67 começou a apresentar sinais de esquecimento, sendo diagnosticado com a doença de Alzheimer. Após sua morte, a família desconfiada doou seu cérebro para pesquisadores da USP, que após a autópsia descobriram que, na verdade, Bellini sofria de encefalopatia traumática crônica. Seu caso foi publicado em um estudo científico da USP, em parceria com a Universidade da Califórnia. Isso fez com que a International Football Association Board, responsável pelas regras do esporte, passasse a proibir que jogadores menores de 12 anos pratiquem o cabeceio de forma intencional. Esse exemplo nos mostra que não é apenas nas lutas que os atletas são assombrados pela ETC, mas nos esportes de contato de forma geral. O maior problema é que nas lutas, as diversas pancadas na cabeça são inevitáveis. Imagine quantos socos um lutador leva em apenas um único round, e agora multiplique isso por anos se dedicando ao esporte. No caso da NFL, eles continuam buscando aprimorar a segurança dos atletas, mas nos esportes de combate, como no boxe e no MMA, não há ligas ou organizações centralizadas que são responsáveis por todos os participantes do esporte. Então, o que acontece é que ninguém está assumindo o ônus de proteger e alertar os lutadores sobre os danos, perigos e o que a ciência diz a respeito das pancadas na cabeça e suas consequências. Jarrett McClellan foi um lutador de boxe que alcançou grande sucesso em sua carreira. Sua última luta, no entanto, acabou sendo trágica e marcante. Em 25 de fevereiro de 1995, McClellan enfrentou o britânico Nigel Benn pelo título dos supermédios da WBC, luta que foi assistida por cerca de 17 milhões de pessoas na TV. Em um combate que ficaria para sempre gravado na memória dos fãs do boxe. O combate foi intenso e ambos os lutadores trocaram golpes poderosos ao longo dos rounds.
No 10º round, McClellan foi atingido por uma sequência devastadora de socos desferidos por Ben. Depois que a luta acabou, ele se levantou e caminhou até o seu canto por conta própria. Enquanto era atendido por médicos no ringue, ele caiu de costas e perdeu a consciência. McClellan foi posteriormente amarrado a uma maca e levado às pressas para o hospital. Infelizmente, os ferimentos que sofreu durante aquela luta foram graves e tiveram um impacto profundo em sua saúde. Ele fez uma cirurgia de emergência para remover um coágulo de sangue de seu cérebro. Ele passou 11 dias em coma e foi descoberto que sofreu danos cerebrais extensos. Perdeu a visão, a capacidade de andar sem ajuda e foi relatado como sendo 80% surdo. Enquanto estava no hospital, seu adversário Ben foi visitá-lo e isso trouxe grande comoção do público. Hospital for 6 months. 6 months. No. Listen. What? This man almost took my life. No. Listen. Yeah. Know something? What? Know something? What? Listen. What? What are you doing? Looking at you. Looking at you. Looking at you. Looking at you. He got a minute of a sad person. Sad. 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 Nothing. Here. Can we get? Nothing. Come here. Listen. Just need one Yeah. more. Just need one more. Just Nigel and Joe. Hang on a sec, right? Listen. Man, you really letting. You really letting. Chris. Chris. Man. Me too. If we can get Lisa on the other side of the Lizette, ledge. come sit with your friend. Listen to me. Get it out. Get it out. Get it out. Além do boxeador McClellan, outros grandes campeões também tiveram ETC, como Muhammad Ali, reconhecido como um dos maiores boxeadores de todos os tempos. Sua carreira no boxe foi excepcional e seu impacto no esporte transcendeu o ringue. Ali realizou 61 lutas profissionais, obteve 56 vitórias com 37 nocautes. Ele foi tricampeão mundial dos pesos pesados. Muhammad Ali se tornou uma lenda. Após sua aposentadoria, ele travou uma batalha de 32 anos contra o Parkinson, por causa de uma carreira de mais de 3 décadas no esporte. Ele faleceu em junho de 2016, aos 74 anos. Éder Joffre, um lendário pugilista brasileiro, conhecido como Galo de Ouro e melhor boxeador da década de 60. Possui um cartel de 81 lutas, 75 vitórias e 52 nocautes. Foi campeão brasileiro, sul-americano e bicampeão mundial de boxe. Ele morreu em 2022, aos 86 anos. Antes de sua morte, Joffre conversou com sua família, pois gostaria de doar seu cérebro para pesquisas. O cérebro de Joffre foi encaminhado para a Faculdade de Medicina da USP, que se encarregou da análise e constatou a ETC. Maguila, um destemido pugilista brasileiro, foi um verdadeiro lutador incansável em busca de grandeza no ringue. Possui um cartel de 85 lutas, 77 vitórias e 61 nocautes. Foi campeão brasileiro, sul-americano e mundial de boxe. Ele se aposentou em 2000 e em 2010 ele foi diagnosticado com demência e desde 2017 ele vem recebendo tratamento paliativo. No MMA, Gary Henry, apelidado de Big Daddy, é um antigo e famoso lutador de pesos pesados de kickboxing e MMA. Esteve presente nos primeiros eventos do UFC e do extinto Pride. Possui 31 lutas e 12 vitórias. Com apenas 46 anos, ele foi diagnosticado com ETC. Truly, honestly believe if it wasn't for the pills that I'm taking, my life would have been done a long time ago. Spence Fisher, conhecido por suas emocionantes batalhas no MMA, lutou bravamente no octógono do UFC. Com 33 lutas, 24 vitórias e 10 por nocaute, Fisher se aposentou em 2013 por aconselhamento médico. I ended up getting go for a physical, and they found lesions in my brain, and which led to
further studies and I found that I have dementia. Atualmente, ele vem enfrentando sérias dificuldades com tonturas, depressão e esquecimentos de coisas básicas como o nome dos próprios filhos. Recentemente, Rickson Gracie, ícone do jiu-jitsu brasileiro, com 11 lutas e 11 vitórias no MMA, foi diagnosticado com Parkinson. Os primeiros sintomas da doença começaram aos 45 anos. Embora não haja um diagnóstico confirmado de encefalopatia, não podemos descartar a possibilidade de existir alguma relação entre a ETC e o desenvolvimento de Parkinson. Os dados oficiais das lutas do UFC mostram que a maior parte das lesões durante o combate ocorrem na cabeça, representando 32,5%. Além disso, no ranking das 10 principais tipos de lesões no UFC, a concussão está em segundo lugar para os homens e em quinto lugar para as mulheres. Infelizmente, algumas vezes, lutadores corajosos e dedicados podem enfrentar consequências fatais devido a uma pancada forte na cabeça durante uma luta, como foi o caso de João Carvalho, que morreu 48 horas após uma luta de MMA. Seu nocaute foi fatal. Em 2021, o lutador americano Justin Thornton morreu aos 38 anos após sofrer um nocaute em uma luta do BKFC, Organização de Lutas de Boxe Sem Luvas. A luta durou apenas 19 segundos. O americano caiu de cara no chão após troca de socos. Ele foi hospitalizado, mas infelizmente não resistiu. A verdade é que tudo isso tende a piorar com o crescimento de eventos de luta sem luvas, o que pode deixar os atletas gravemente lesionados ou serem levados à morte, como foi o caso de Justin. If you suffer at least one concussion, you have a risk of dying before the age of 42. Os estudos mostram que não importam se você levou uma ou centenas de pancadas na cabeça, o risco para o desenvolvimento da ETC pode acontecer. Em casos de concussão repetitiva, a ciência mostra que pelo menos 17% dos indivíduos desenvolve ETC. Para se ter uma ideia, uma pesquisa da Universidade de Boston mostrou que o intervalo entre a aposentadoria do atleta e o início dos primeiros sintomas pode variar bastante. Por exemplo, em atletas de boxe, o intervalo foi de 0 e 37 anos. All you need to suffer permanent brain damage is just one concussion. That you have about 2 to 4 times increased risk of committing about 2 to 4 times increased risk of suffering from a major psychiatric illness, including major depression. You have a much increased risk of becoming a drug addict. Em 2010, Dr. Bennett Omolu publicou o primeiro caso de ETC no wrestling. O cérebro pertencia a um ex-atleta profissional e que também participou de lutas encenadas do WWE. Ele começou a lutar na adolescência e a primeira indicação de problemas mentais foi aos 36 anos. Com 40 anos, ele matou sua esposa e filha e depois se suicidou. Ao analisar seu cérebro, o Dr. Omolu constatou que ele tinha ETC. Nas lutas de agarre, as pesquisas ainda estão se desenvolvendo, mas o que fica claro é que mesmo que a luta não tenha socos diretos na cabeça, movimentos como quedas bruscas podem levar à concussão e técnicas como a guilhotina apresentam sérios riscos de lesão cervical. Com relação às atletas mulheres com ETC, as pesquisas ainda estão engatinhando, pois a representação feminina em esporte de contato profissionais ainda é recente, mas em crescimento. Lembrando que a estreia das mulheres no UFC foi em 2013. Por isso, parece provável que mais casos de ETC sejam identificados em atletas do sexo feminino. O que se sabe atualmente são casos de ETC em mulheres que sofreram violência doméstica. Julie Kedzie, que lutou 2 vezes em 2013 pelo UFC, já concordou em doar seu cérebro para pesquisas. Isso pode ajudar os cientistas a entenderem como essa doença ocorre nas mulheres. Atualmente, não há como diagnosticar definitivamente a ETC durante a vida. Um diagnóstico requer evidências de degeneração do tecido cerebral e depósitos de tal e outras proteínas no cérebro. Isso só pode ser visto após a morte, durante uma autópsia. Avanços na tecnologia de neuroimagem prometem detectar aspectos mais detalhados desta doença.
Em caso de suspeita, o médico poderá solicitar exames de neuroimagem, aliados a análises de proteína tau, realizados através de amostras de sangue, e baterias de testes neuropsicológicos detalhados, como o exame do estado mental, avaliação cognitiva, testes verbais, avaliação de memória, entre outros. Não há tratamento para ETC. O distúrbio cerebral é progressivo, o que significa que continua a piorar com o tempo. Mais pesquisas sobre tratamento são necessárias, mas a abordagem atual é prevenir lesões na cabeça. Também é importante manter-se informado sobre como detectar e gerenciar lesões cerebrais traumáticas. Segundo a University of Michigan Health, o uso de capacete e outros equipamentos de proteção pode protegê-lo de lesões mais graves. Entretanto, nenhum equipamento pode eliminar o risco de concussão. E o risco de concussão está intimamente relacionado com a ETC. Portanto, utilizar capacetes não garante o desenvolvimento dessa doença. Fortalecer o pescoço pode ser uma estratégia para diminuir o risco de concussões, pois estudos já mostraram que atletas que tiveram concussões tinham uma circunferência do pescoço menor e menos força geral do pescoço em comparação com aqueles que não tiveram concussões. Por isso, para os lutadores, fortalecer o pescoço é uma estratégia crucial para a preparação para a luta. É importante que os atletas que escolham competir saibam dos riscos envolvidos, para que possam tomar decisões informadas sobre sua participação no esporte. Conhecendo os possíveis impactos em sua saúde física e mental, eles podem avaliar se estão dispostos a assumir esses riscos em troca dos benefícios e realizações que o esporte oferece. Talvez essas cenas chocantes do mundo das lutas profissionais possam ter assustado você, que é um praticante apaixonado pelas lutas e treina por hobby, lazer ou saúde. Na contramão dos estudos com profissionais do esporte, os praticantes recreativos que buscam condicionamento físico e aprender técnicas de luta de forma segura não correm os mesmos riscos de lesões cerebrais. A ciência mostra que praticar esportes de combate, tanto para crianças como adultos, pode melhorar aspectos psicológicos como autoestima, autoconfiança, sintomas depressivos, ansiedade e controle emocional, além de melhorar o desempenho cognitivo e alterações benéficas para o cérebro, como o aumento do BDNF, que significa fator neurotrófico derivado do cérebro. Ele é como um alimento para nossos neurônios. O BDNF ajuda nossos neurônios a crescerem, se comunicarem e se fortalecerem. Ele também ajuda a criar novas conexões entre os neurônios, o que é ótimo para aprender coisas novas e melhorar a memória. Quem pratica lutas sabe o quanto elas realmente são apaixonantes. Por isso, treinos bem orientados, focados em técnicas, condicionamento físico e controle dos movimentos garantem um ambiente seguro aos praticantes não competitivos. No MMA, os lutadores se tornam ídolos, vivendo uma vida glamourosa e repleta de fama. Eles desfrutam de privilégios, carros luxuosos, casas extravagantes e a adoração de seus fãs. O dinheiro e a fama parecem infinitos. Os mesmos golpes que encantam a multidão e geram fortunas podem levar a lesões cerebrais irreversíveis. A vida glamurosa e cheia de adrenalina no presente pode contrastar drasticamente com um futuro incerto, marcado por problemas cognitivos, depressão e dificuldades diárias. Ao observar a trajetória dos lutadores, somos confrontados com a realidade de que a fama, o espetáculo e o dinheiro podem ser temporários. Os lutadores que estão no auge, cujas emocionantes lutas acompanhamos pela TV, podem enfrentar um futuro debilitante. Se antes dedicavam seu tempo e energia na academia, mais tarde podem encontrar-se frequentando hospitais. É um contraste marcante que nos lembra da natureza imprevisível e muitas vezes implacável do mundo das artes marciais. É como uma roleta russa, sem podermos prever com exatidão quem serão as vítimas, mas sabemos que alguns deles farão parte dessa triste estatística. Enquanto o sucesso e a glória podem parecer tentadores, é fundamental questionar se vale a pena arriscar a saúde e o bem-estar a longo prazo
em busca dessas conquistas passageiras. E você, qual é a sua opinião sobre o tema? Você acredita que o risco da profissão de ser um lutador vale a pena? Deixe nos comentários e aproveite para interagir com outras pessoas sobre o tema.